Bom dia, o início da semana, como estão? Dia dedicado à família, à primícia a Deus. Hoje nós vamos continuar com Provérbios, hoje Provérbios 20. Vamos consagrar esse momento ao Senhor. Querido e bondoso Pai, nós consagramos a Ti essa live, o movimento, toda a nossa semana, a nossa família, dedicamos a Ti, ó Pai. Querido e bondoso Pai, entramos em Tua presença, estamos em Tua presença em nome do Teu Filho amado Jesus. Todas nós aqui presentes, precisamos, ó Pai, da Tua sabedoria. Nos concede, Pai, entendimento, poder de execução. E nós te agradecemos desde já pela semana incrível, pela continuação do projeto e que todos os dias possamos mais, Senhor, estar em Tua presença cada dia mais com o Teu aprendizado, pondo em prática toda essa sabedoria, meu. Nós te agradecemos, consagramos a Ti por que somos e temos. Amém. Bom, vou começar a fazer a leitura então, tá bom? Vamos lá, Provérbios 20, um livro de sabedoria, muito conselho. Você quer escrever aí para deixar fixado, para todo mundo saber? Acho que fica mais fácil, né? Quem Sim, não sabe que a gente está. vamos. E Bom, vou começar. Provérbios 20, sim. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. A raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. O lavrador preguiçoso, que não ara suas terras no tempo certo, não terá nada para colher. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. Será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já sabe e que já se livrou de seus pecados? O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. A criança mostra o que é pelo que faz, pelos seus atos. A gente pode saber se ela é honesta e boa. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com desconhecimento, isso sim é uma joia de valor. Com conhecimento, isso sim é uma joia de valor. Quem aceita ser fiador é um estranho. Deve estar a sua roupa como garantia de pagamento. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. O mexeriqueiro espalha os segredos. Por isso, fique longe de quem fala demais. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. A riqueza é que ganha facilmente. A riqueza que é ganha facilmente não faz bem a gente. Não seja vingativo. Confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. O Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Se é o Senhor quem O áudio está falhando, ou é a internet? Caiu, sim. Foi a minha aqui. Quem pode dar um feedback?
Nossa, travou aqui o áudio. Ok, vamos continuar aqui. A máquina disse que foi a internet da sua. Vou continuar. Né? O versículo Provérbios 20, ele tem 30 versículos. Então, a gente vai continuar aqui. Eu vou continuar pelo 16, né? Aquele que fica por fiador do estranho tira a sua roupa e penhora-se por um estranho. Ela já até havia lido, né? Eu vou continuar aqui. Suave é a unha o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. O que anda, deixa eu chamar aqui novamente a sua. O que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que, com a Jeito. os lábios não te tentas. Continuei aqui, pronto, pode seguir do versículo 20. São 30, né? 30 versículos com muitos Parei no conselhos 20. muito sábios. Parei no 20, fiquei Sim, falando sozinha. Vamos lá, então, vou continuar. Bom, o 20 é: se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. A riqueza, que é ganha facilmente, não faz bem a gente. Não seja vingativo. Confie em Deus, o Senhor, ele fará justiça a você. O Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Se é o Senhor quem dirige os nossos planos, como poderemos entender a nossa vida? Pense bem antes de comprometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. O rei sábio descobre quem está fazendo o mal e o castiga sem piedade. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode esconder a si mesmo. Um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. A beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos são seus cabelos brancos. Os castigos curam e a maldade da gente. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Esse é o Provérbios 20. Muitas chaves, né? Muitas lições, né? Muitas Ele vezes é bem fala longo, né? Tem bastante muitas, coisa para ser analisado, para ser refletido. de fato, é um livro, e a Bíblia toda, né? Em si, ela é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Também né, o que se fala em Provérbios confirma em Salmos, né? Com Davi. E a maioria de Provérbios é feito pelo filho de Davi, né? Do rei Davi, Salomão. Eu creio que só 2 capítulos que foi um outro rei que também compôs. E tem muitas lições, que de fato a sabedoria é o conhecimento em prática. E É quantas vezes, aí você leu o versículo, né, que fala da consciência, Deus nos deu a consciência. E a gente tem essa consciência, por isso diz o conhecimento, ele tanto liberta como ele aprisiona. Porque quando a gente tem consciência, e muitas vezes a gente está suscetível a cometer certas falhas, né? E há um versículo que ele diz aí: quem pode dizer que é limpo, que não há pecado? Né? Nós estamos no processo, nós sabemos, mas a gente tende a voltar ao Éden, né? Com Adão, ao pecado. É, E por isso que em muitos momentos fala assim que a gente tem que buscar conselho com os pais, com Deus, com todo mundo, para a gente acabar seguindo um caminho que seja do bem, assim, porque os desvios são grandes, né? sim, inclusive, eu vou comentar agora o versículo 1, que onde fala, né, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aqueles que nele errar nunca será sábio. Olha, o livro de sabedoria já colocou. A gente normalmente ouve, se beber não dirija, Provérbios nos diz. Se beber não será sábio. Olha que lição pra gente. Porque, assim,
E também fala em Provérbios, ensina a criança. Então, muitas vezes a gente está ali, toma um vinho, a gente acha tão inofensivo, né? Toma ali aquela bebida, tem uma adega em casa. Mas isso já está, a criança já está vendo, né? E onde fala que, inclusive, Sansão, né? Que tinha um voto de Nazareno, que ele não podia tomar nada que contesse vinho. E lá em Provérbios fala que Salomão, né? No final da sua vida, ele teve todo esse ensinamento, muita sabedoria, mas ao final da sua vida, né, com muita bebedice. Ixi, travou aqui. Voltou. Uma reflexão, inclusive, para mim, eu gosto do vinho, eu tomo vinho. E isso falou muito forte comigo, sabe, o versículo 1. Eu digo, nossa, porque a gente tem isso. Eu bebo moderado, eu tomo aqui um vinho. E eu oro muito assim, eu peço, Senhor, o que tiver ao meu olhar, que seja mal, que eu consiga me desviar. O que eu não ver, desvia de mim. E quando eu li esse versículo, porque eu sou muito assim, quando a gente lê, vem muito pra gente, né? Algo que fala muito forte. E ultimamente eu fiz 2 viagens e eu levei o vinho. E eu voltei com ele para casa. Ou seja, eu estava tão ali naquela situação envolvida com a família que a gente nem abriu. E isso falou muito forte. Eu disse, nossa, sabe? E já aconteceu muitas vezes. Eu já passei assim, por 2 desertos muito fortes. E eu tenho o hábito de abrir diário. E houve um dia que eu entrei, foi um trauma, assim. E eu abri em Salmos 112. E aquele salmo falou muito forte comigo, que eu levo até hoje. E foi uma profecia, né? Porque a gente tem muito isso. Quando eu leio a Bíblia, eu creio. Quando eu leio aqui a palavra, o conselho, eu creio. Porque eu leio. Muitas vezes a gente lê um livro e só lê. E muitas vezes a gente lê e toma uma mensagem para si, né? Então isso é muito forte. E a bebida, ela tem muito isso. 50% das famílias, homicídios, separações, acontece pela bebida alcoólica. Parece algo, não, é tão inofensivo, eu bebo moderadamente. Mas ele te entorpece, tira um pouco dessa tua consciência. Então, se você beber, não terá, né, não será sábio. É algo bem claro, né? É, E aqui em casa, assim, eu tenho com as crianças também, quando eles nasceram, eu tirei a adega. Eu não deixo, assim, sabe? Porque, não sei. É assim, quando a gente era pequena, era tão costume em novela, em todo lugar tinha adega, né? Assim, aqueles barzinhos e tal. E era muito comum, né? Qualquer lugar que a gente fosse era uma referência, por exemplo. Na novela, por exemplo, sempre aparecia, né? Hoje foi cortado. Consciência, assim como o cigarro e tal, tá melhorando com relação a isso, né? Então, assim, a gente tenta se controlar também para acabar passando. E, assim, quando eles veem, eles perguntam, sabe? Eles falam, ai, mas o que é isso? Como, né? Então, a gente tenta dizer assim, isso é coisa de adulto, mas, assim, não é bom, é ruim e tal, para, né? Não que isso, mas assim, tem que ser uma maneira controlada, né? Porque se foge do controle e tal, a pessoa realmente pode destruir famílias, isso, né? É complicado. É muito, e falou muito direto, assim, porque se quer ser sábio, não ingira bebida alcoólica. É algo, é direto, né? E a gente tem isso, não, é moderado, mas a criança está vendo, e isso você já está dando aqui uma percepção. E a criança, ela tem muito isso, é responsabilidade nossa, ela vai ser o nosso reflexo. Aquele E negócio, quando digo o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não é esse o exemplo que a gente quer passar, né? você pode dizer o que você quiser, ele vai Ele vai fazer o que ter, ele deve fazer, é o correto para ele, independente do que seja. Então, quantas famílias, né? Porque assim, a gente sabe que a família é a forma de resplandecer de Deus na Terra, né? Pai, mãe e filhos, é a trindade. E quantas famílias são destruídas pelo álcool, né? é, Por esse. Começa um pouquinho, porque é um entorpecente, é uma forma da pessoa. Quantas, eu vou tomar aqui um golezinho de uísque, um vinho, só para relaxar o corpo. E aquilo vai te tomando, porque te dá uma falsa sensação de relaxamento. Quer relaxar? Faz um monte. Ai, Senhor, eu te agradeço pela tua misericórdia. Nossa, isso dá uma libera tanta, sabe, toxinas, sabe, substâncias que vão te relaxar naturalmente. é, E
vamos pôr em prática, porque assim, isso fala muito forte comigo, porque inclusive eu acho que quantas de nós temos isso na família, né? Meu pai, até hoje ele tem muito assim isso, e é algo que mexe, que a gente sabe que reflete, né, na nossa. Então, por isso a gente fala que o conhecimento é isso. E é como a Magna falou, que é uma fuga É emocional, é um verdade. entorpecente. Então você busca, e assim como muitos outros vícios, tem pessoas que é o vício social, ah, eu vou fumar aqui para relaxar, ah, eu vou tomar aqui um pouquinho de whisky, ah, vai fazer mal só para me relaxar. É uma falsa sensação de, né? Porque você tá, de certa forma, vai se alienar, tá dando chance ao negativo. É, E eu creio que a partir de hoje eu já vou ficar bem cautelosa com o vinho, porque realmente é algo que me falou muito forte isso comigo. E isso é bom, né? Quando a gente toma conhece. consciência, né? Eu sempre Sim. me policio com relação a isso e das crianças estar perto do exemplo que está passando, eu sempre fico me policiando com relação a isso. Eu acho importante isso. Porque a sabedoria, de fato, é praticar, É é verdade. executar. Até, Conhecer a gente sabe, mas a sabedoria é a prática. até tem um outro provérbio que diz, que fala assim, ó, o 7, como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Então, tudo é o exemplo mesmo, né? É o exemplo que a gente vai Sim, deixar para eles, né? já agrega, porque é bem interessante isso, né? É, o que a gente faz hoje, Su, é como diz, eu volto a falar, e não me canso, o conhecimento te liberta e te aprisiona. Porque o que a gente faz, isso inclusive me deixou muito feliz, eu falei com um amigo que estava também com o processo, e quantos de nós passamos? Porque quando a gente casa, a gente não sabe ser esposa, quando o marido da gente vem com outra bagagem, um histórico de família, ele também não sabe. E a gente vai muito aprender juntos, e ela tem 2 filhos, sabe tudo muito perfeito. E é algo que eu carrego para mim, assim. E aí eu transmiti para ela, e depois, semana passada, ela chegou e disse, Raiz, eu nunca esqueço o que você me falou. Por quê? Eu disse para ela o seguinte, simplesmente isso que você falou. A integridade do pai, a atitude que eu tomo aqui hoje, ela vai influenciar na minha descendência, assim. Uma É, atitude que eu tomo vai influenciar na vida do meu filho, do meu neto, do meu bisneto. Eu simplesmente falei só isso para ela, porque ela estava querendo, né? Quando a gente chuta o balde, ah, tá bom. E simplesmente foi só essa palavra. Enfim, porque cada situação tem um contexto. Eu sei o meu contexto, eu tenho uma história, você tem uma. Mas eu acho que Deus dá aquela inspiração naquele momento. E ela disse que foi essa reflexão que fez, sabe? E é o que eu levo muito para mim quando eu tô numa dificuldade. Eu já tive vários momentos que eu chutei o balde assim e dá vontade, né, de você pegar, arrumar a mala aí. Mas eu digo, não, eu sou responsável pela vida do meu filho, pela vida do meu neto e do meu bisneto que ainda nem nasceu. Uma atitude influencia. é, E eu sou filho de pais divorciados e eu senti, eu sei muito que, sabe, o que é isso. Uma atitude que eles tomaram, refletiram muito e eu estou ressignificando. O que aconteceu com eles, eu jamais quero que aconteça na minha família. Meu filho não ter isso, essa referência. Dá trabalho, dói a transformação, mas como você falou, conhecimento, como eu falo, ele te liberta e ele te aprisiona, porque eu sei que eu não posso tomar atitude brusca, que vai afetar na minha descendência. é. Então, essa integridade, ela reflete, muito interessante esse versículo. Essa consciência é importante, né? Muito, muito. É, tem algum outro que você queria comentar, falar? Sim, o versículo 12, eu até falar do 7, né? O justo na sua sinceridade serão os filhos depois dele. Tem bem a ver com o seu aí também, né? Vai agregando bem. O ouvido que ouve e o olho que vê. O Senhor os fez a ambos. Versículo 12 diz bem isso. É assim, remeter. É aquele que o versículo também que fala. Quem pode dizer que é puro, que é limpo de pecado? Aí a Magna colocou até o Romanos lá. Somos destituídos pelo pecado. E houve, assim, fazer uma comparação. Porque tudo, até Salomão diz, né? A natureza, contemplar a natureza. E quando a gente contempla a natureza, traz muitas, assim, reflexões para a vida. Eu vi uma comparação que eu achei bem interessante e me deu um entendimento muito amplo de como o pecado entra na nossa vida. Como muitas vezes a gente não vê. É como fala aqui, né? É o ouvido que ouve e o olho que vê. O Senhor os fez ambos.
E quantas vezes a gente tem o olho e a gente não consegue ver? Aí a comparação é o seguinte, o polvo. Que animal exótico, né? Super diferente. E eu fui pesquisar um pouquinho mais para saber, né, do polvo. É um animal altamente exótico, é aquela coisa, ele tem 8 tentáculos que saem da sua cabeça. Cada tentáculo tem 2 linhas, são aquelas ventosas, e ele se camufla. Ele fica rosa, verde, sabe aquela coisa ali perfeita. E aí vai ele te pega. Você não tá nem percebendo aquilo, sabe? E assim é o pecado. Ele vem de forma disfarçada, ele vem colorido, ele vem muito bonito. Só que quando você é agarrado naquele tentáculo, aí é aquela coisa, você tem o olho, muitas vezes você não enxerga, sabe? E ele pega você. E se você corta o tentáculo, ele tem 8. Você corta um, você corta o outro. Mas ele regenera aquele tentáculo, sabe? E naquilo que você se move, que você tenta sair, ele já te pega com outro tentáculo. E se você não percebeu, se você não enxerga, ele te joga aquela tinta preta. E depois de você estar naquela imundície, daquela sujeira, né, que tem aquela, é a toxina. E assim pode perceber, é um vinho que eu vou tomar numa festa. Ah, é só aqui moderado, é tudo perfeito, é só para comemorar o meu aniversário, o aniversário de uma amiga. Tudo aqui perfeito, mas aí aquele tentáculozinho te pegou, e aí você já não vai percebendo, de repente você está com 2, aí você corta aqui, acontece um emocional, de repente contra um vício, né? Aquela coisa, ah, não, estou aqui equilibrado financeiro, mas aqui estou chateado, vou fazer uma compra. E aí você vai naquele, aí você corta um tentáculo, o outro já está embaixo, e de repente você foi lançada a tinta preta, né? Aquele. E aí, como você sai disso? E eu achei assim uma comparação super com o pecado assim, né, do povo por ser exótico e algo assim é o pecado com a gente. Ele vem disfarçado, vem muito bonito, vem e a gente tem que pedir muito esse entendimento de Deus, o olho para que a gente realmente possa ver, o ouvido para que a gente possa realmente se acautelar, né, É, e livrar desse tem, povo. eu tenho um livro de provérbio que eu gosto muito da reflexão dele. E tem dois dos meus preferidos, assim, que tá no Provérbio 20. E fala bem com relação a isso. Eu queria ler, porque, assim, se eu for tentar transmitir isso em palavras, eu não vou conseguir falar da maneira que eu quero. Então, eu queria ler ele que fala bem isso. O Ótimo. 20.5. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Aí fala assim: Alex Carrel escreveu um famoso livro com o título O Homem, esse Desconhecido. O ser humano penetra nos segredos mais intrínsecos da ciência, decifra os grandes mistérios do universo, conquista o espaço sideral e faz viagens interplanetárias. Mergulha na vastidão do universo e desce aos detalhes do microcosmo, porém não consegue penetrar nas profundezas do seu próprio coração. Os propósitos do coração são como águas profundas. O apóstolo Paulo pergunta: por quê? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus. Ninguém conhece senão o Espírito de Deus. O lema dos gregos era: conheça-te a ti mesmo, mas na verdade o ser humano não consegue conhecer a si mesmo sem antes conhecer a Deus. Somos seres incógnitos e misteriosos até termos nossos olhos iluminados pela graça. Somente então podemos conhecer a nós mesmos e trazer à tona os propósitos do nosso coração. É no conhecimento de Deus que conhecemos a nós mesmos. É quando o Espírito Santo nos sonda que sondamos a nós mesmos. É quando desabrochamos para Deus que mergulhamos em nós mesmos para trazer à superfície os desígnios do coração. Então, assim, muitas vezes a gente não consegue se entender, a gente não consegue entender o que está acontecendo, por isso que a gente precisa desse direcionamento, né? Porque ele conhece a gente, ele sabe qual a direção que a gente tem que seguir, esses desvios que às vezes acabam acontecendo, assim, de repente voltar e colocar a gente no nosso propósito, no que está dentro do nosso coração realmente, para onde que a gente deve seguir, né? Sim, muito bom, sim. E realmente isso, né? O provérbio fala, o homem que domina a si
domina nações, e essas nações são exatamente a nossa descendência, né? Eu sou uma nação, você é uma nação, cada uma de nós aqui somos uma nação, porque de nós vai haver, né, muitos filhos, netos, e há toda uma descendência. Então, o dominar a si mesmo é algo que a gente constrói, porque quantas vezes aqui em Provérbios fala, né, que deixa que o Senhor faz a justiça, ele é um Senhor justo e prudente. Mas quantas vezes a gente tem que ter muito, a gente fala muito isso, né, a consciência, o QI emocional, o QI espiritual, o QS. Mas quantas vezes a gente pega e vai lá e reage, ao invés de responder e pedir o direcionamento, confiar, né, na justiça dele. Quantas vezes a gente... Então, é algo que fala muito forte, assim, para a gente ler e realmente crer, buscar realmente essa mansidão. Eu sou, né, a gente vê que na internet é tudo muito... Eu estou numa outra fase, assim, mais serena, mais esperando mais, assim, realmente. Muitas vezes eu acho, quando eu esperei mais em Deus, realmente eu vi, analisando, nossa, acontece. Mas muitas Porque vezes a gente vai no é resto. melhor refletir do que agir por impulso, né? E tem aquele outro, a outra parte que fala aqui que a gente tem olhos e ouvidos, né, para poder escutar e para poder enxergar mesmo o que está acontecendo. Então, é importante às vezes a gente parar, escutar, enxergar, né, para seguir Sim, o caminho correto mesmo, né? sim. A Magna falou que boa analogia, a do povo. Realmente dá bem entendimento que o pecado é assim com a gente. A gente olha aquele bichinho exótico, a gente quer e tal, colorido, chega disfarçadamente e de repente lança aquela tinta preta aí, quando a gente vê, já perdeu, né? Isso, já está. E aí, para se limpar e para. Tem todo um processo, realmente. A Isa fala que discernimento anda junto com a sabedoria. É isso mesmo. E há um estudo americano, né, que fala que ao ler, quando a gente lê a Bíblia, nós vamos ficando resistentes a essas tentações. Deus nos vai abrindo, tirando as escamas realmente dos nossos olhos. Só esse processo que a gente faz de ler diário, de ter essa consciência, porque assim, alguns versículos marcaram para ti, alguns para mim. Eu creio, aconselho inclusive assim, a reler o versículo 20, porque cada versículo ele pode falar de uma forma mais intensa, né? Ele fala para mim de um jeito, para a Suelen de outro, Em cada e momento cada que a um gente está toca, vivendo, e a cada momento. né? Por isso que é bom sempre reler. É, E, e eu tenho um grupo com as meninas e a gente tem esse propósito de diário a gente fazer essa leitura. E realmente, muitas vezes naquele dia, cai aquilo que você está precisando aquele dia. E realmente é o manual ali, né, do nosso Criador. A gente tem e deve estar se orientando por ele, que é muito espiritual mesmo. E vai nos dando esse discernimento, vai tirando essas escamas dos nossos olhos, transformando a nossa percepção e nos transformando realmente de dentro para fora, nos fazendo melhor. E com certeza é só gratidão mesmo assim a Deus, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E a cada manhã a gente tudo se faz novo, uma nova travou aqui de oportunidade. novo para mim. Voltou. A internet tá E assim aí, hoje. algo mais a acrescentar, Su? Ah, Estamos eu nos nossos queria. 30 minutinhos. Eu queria só ele fazer a leitura de mais um provérbio, porque eu amo esse livro de provérbio que eu tenho e as Sim, sim. reflexões dele. E nós caímos hoje no provérbio 20 e eu amo o provérbio 20. Então, eu queria Vamos lá. fazer a leitura de um que é o meu preferido de todos. Ótimo, Então, olha, o fim seja melhor que o começo. é o 24. Os passos do Ótimo. homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? O indivíduo Vai faz seguir. planos. Oi? Pode seguir. O indivíduo faz planos, mas Deus dirige seus passos. O indivíduo planeja, mas Deus conduz sua ação. Não administramos o amanhã, não conhecemos o que está pela frente, nem enxergamos o que se esconde nas dobras do futuro. Não sabemos o que é melhor para nós, nem sabemos orar como convém. Muitas vezes pedimos a Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Pedindo, pedimos uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Pedimos um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo.
Somos míopes, fracos e limitados. Não ficamos de pé, escorados em nosso próprio bordão. Não podemos dar um passo sequer sem a ajuda divina. Deus conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. Até fazemos planos e alimentamos sonhos, mas só Deus poderá dirigir nossos passos. Não discernimos nosso próprio caminho, nem mesmo auscultamos nosso próprio coração. Muitas vezes nos alegramos quando deveríamos chorar e choramos quando deveríamos celebrar. Jacó lamentou quando soube que o governador do Egito exigia a presença de Benjamim, seu filho caçula, na terra dos faraós. Mas não sabia que aquele governador era José, seu próprio filho amado. O Jacó pensou que aquele era o fim da linha, quando na verdade era o começo de uma linda história. Então é isso que a gente estava falando. É lindo, né? Eu adoro. E é isso que a gente estava falando. Que assim, a gente não sabe direito nem se entender, a gente não sabe direito, às vezes, saber o que está passando na nossa cabeça. Em muitos momentos a gente se sente confuso, até da maneira que nem você está falando de agir, que às vezes a gente se pega em situações que quando a gente vê, né? Então, assim, por isso que a gente tem que pedir muito discernimento, estar sempre na presença de Deus para que Ele possa nos orientar, porque Ele sabe qual é o futuro nosso, para onde a gente vai seguir e o que é melhor para a gente. Porque, assim, às vezes a gente pede alguma coisa achando que é o melhor e, na verdade, aquilo não é o melhor, vamos dizer assim. Ele tem o melhor para a gente. Então, a gente tem que confiar nele e seguir o caminho que Ele coloca para nossa vida, né? Bem, bem legal. É isso, a gente deve ter os nossos planos, e planos são para ser alterados. E quando a gente confia no Supremo para alterar, que dá autoridade para ele direcionar conforme a vontade dele, né? Inclusive a oração do Pai Nosso é bem isso, né? A gente tem toda essa proteção, livramento e concede a ele também, né? Essa permissão que seja feita à vontade dele. É isso que a gente deve fazer realmente todos os dias. Ter a nossa ação, o motivo da nossa ação, né? Que é a nossa família, o filho, os filhos, e deixar no direcionamento dele, porque ele sim conhece o melhor caminho. E às vezes, quando a gente está nesse direcionamento, até o mal opera para o nosso bem. Como o caso de José, que você falou, né? É isso mesmo. Os irmãos fizeram, cooperou e salvou toda a A família. gente tem que agradecer por tudo, né? Porque, assim, às vezes até alguma coisa ruim que está acontecendo é para a gente aprender, né? É para alguma coisa boa acontecer depois. Então, assim, a gente tem que O confiar e versículo agradecer. 30, o 30 fala isso, né? Que a ferida é exatamente isso. O pai, bondoso e amor, ele vai te castigar. E, como ele diz, né? Esses vergões das feridas são a purificação, porque através dessa ferida a gente vai aprender algo. A Isso gente mesmo. vai ter um aprendizado. É bem isso. Um pai amoroso faz isso com os filhos, né? Dá aquela punição para... É a repreensão para o aprendizado. É verdade. Isso mesmo. Que lindo, gratidão. E Gratidão. faz oração de encerramento e vamos desfrutar esse dia, a nossa primícia, né, que Deus nos dá o sábado, o sétimo dia, como descanso, e o domingo, o primeiro dia da semana, como honra à família, né, que é algo mais precioso para Deus, e que todos nós possamos desfrutar muito com a nossa família esse domingo. Isso mesmo. Então, vamos agradecer por esse momento, né? Gratidão de estarmos juntas nesse movimento, nesse momento, né? Que Deus abençoe nosso dia, abençoe o momento que a gente vai viver junto com as nossas famílias, abençoe a nossa semana que está por vir. E gratidão por tudo, por estar aqui, por todas essas palavras e por estarmos juntas, né? Podendo transmitir Sim. tudo isso. Amém. Essa conexão muito boa, estar conectado em Deus e ter pessoas com o mesmo propósito. Isso Muito mesmo. lindo. Gratidão, gratidão Freedom, gratidão Magna, Su. Obrigada a todo mundo. Seguimos juntas. Excelente Bom semana. domingo.